Muito antes dos homens escreverem as primeiras versões das escrituras sagradas, antigos povos do Oriente já falavam sobre uma entidade celestial cujo nome desapareceu dos textos mais conhecidos da religião. Um anjo tão misterioso que, segundo estudiosos e manuscritos antigos, teria sido removido de diversas traduções por causa do medo que sua história causava. Seu nome era Sariel. Em algumas tradições esquecidas, ele era conhecido como o Anjo Proibido, o vigilante das sombras celestiais, aquele que caminhava entre o céu e a terra, carregando conhecimentos que os humanos jamais deveriam possuir. Durante séculos, monges, escribas e estudiosos tentaram esconder referências sobre ele. Alguns diziam que Sariel ensinou aos homens segredos perigosos. Outros afirmavam que ele testemunhou acontecimentos tão aterrorizantes no céu que sua própria existência precisou ser apagada. As primeiras pistas surgiram em manuscritos antigos ligados ao livro de Enoque, um texto considerado apócrifo por várias religiões. Nesse livro, existem relatos sobre os chamados vigilantes, anjos que desceram à terra antes do dilúvio e passaram a conviver com os humanos. Segundo as histórias, muitos desses seres corromperam a humanidade ao ensinar conhecimentos proibidos. Alguns ensinaram guerras, outros ensinaram magia, astrologia e armas. Mas Sariel era diferente. Enquanto outros vigilantes buscavam poder, Sariel observava o destino da humanidade em silêncio. Em algumas traduções antigas, ele aparece como o anjo responsável por revelar os ciclos da lua aos homens. Porém, existem interpretações muito mais obscuras. Certos estudiosos afirmam que isso era apenas uma metáfora para algo maior. Segundo eles, Sariel ensinava como prever acontecimentos futuros observando os céus. E foi exatamente esse conhecimento que assustou antigos líderes religiosos, porque prever o futuro significava desafiar os mistérios reservados apenas a Deus. Em mosteiros escondidos nas montanhas da Etiópia, existem relatos antigos afirmando que alguns monges se recusavam até mesmo a pronunciar o nome de Sariel durante a noite. Eles acreditavam que o anjo ainda observava a humanidade das sombras. Um manuscrito encontrado no século passado mencionava que aquele que invocar o nome esquecido ouvirá passos onde não existe ninguém. Historiadores acreditam que isso fazia parte apenas de superstições medievais, mas o medo em torno da entidade continuou atravessando gerações. Conforme as religiões se organizaram ao longo dos séculos, muitos textos considerados perigosos começaram a desaparecer. Alguns foram queimados, outros escondidos em bibliotecas secretas, e certos nomes simplesmente deixaram de existir nas versões oficiais das escrituras. Sariel foi um deles. Em algumas traduções antigas da literatura judaica, ele ainda aparece brevemente antes de desaparecer completamente em versões posteriores. Isso levou pesquisadores modernos a acreditarem que houve uma tentativa deliberada de apagar determinadas figuras angelicais associadas a conhecimentos proibidos. Mas existe um detalhe ainda mais perturbador. Em certos relatos apócrifos, Sariel não teria sido expulso apenas por ensinar segredos aos homens. Ele teria testemunhado uma guerra silenciosa entre entidades celestiais antes mesmo da queda dos anjos rebeldes. Uma batalha tão antiga que nenhum texto oficial ousou descrever completamente. Segundo fragmentos encontrados próximos ao Mar Morto, havia anjos que acreditavam que os humanos jamais deveriam possuir livre-arbítrio. Outros defendiam que a humanidade precisava evoluir através do conhecimento. Sariel teria ficado entre os dois lados, nem totalmente obediente, nem totalmente rebelde, apenas observando.
E foi justamente isso que o tornou perigoso, porque aquele que conhece ambos os lados nunca pertence verdadeiramente a nenhum deles. Em antigas comunidades místicas da Europa medieval, circulavam histórias sobre homens que tentaram estudar os nomes esquecidos dos anjos proibidos. Muitos desses relatos terminavam em loucura. Um dos mais conhecidos fala sobre um monge que passou anos traduzindo fragmentos antigos do livro de Enoque dentro de um mosteiro isolado. Certa madrugada, outros religiosos encontraram símbolos desenhados nas paredes de sua cela e páginas arrancadas, espalhadas pelo chão. O monge repetia apenas uma frase: "Ele ainda está olhando." Depois daquela noite, os manuscritos desapareceram. Até hoje ninguém sabe onde foram parar. O mais curioso é que, mesmo após séculos, o nome de Sariel continua aparecendo em lugares improváveis. Pesquisadores afirmam que referências ao anjo surgem em grimórios antigos, textos ocultistas e documentos religiosos esquecidos. Alguns acreditam que ele era apenas mais um anjo mencionado em tradições antigas. Outros têm certeza de que sua remoção das escrituras aconteceu por um motivo muito maior. Porque certas histórias não desaparecem por acaso. Elas desaparecem porque alguém decidiu escondê-las. Existe ainda uma teoria perturbadora entre estudiosos das religiões antigas. Alguns acreditam que os chamados anjos proibidos não eram necessariamente malignos. Eles apenas carregavam verdades que poderiam mudar completamente a forma como a humanidade enxergava o céu. Se isso for verdade, então talvez o maior medo das antigas autoridades religiosas não fosse o mal. Talvez fosse o conhecimento. Em cavernas antigas próximas ao Oriente Médio, arqueólogos encontraram fragmentos de textos que mencionavam seres celestiais, ensinando astronomia avançada às civilizações primitivas. Para muitos cientistas, isso não passa de mitologia, mas para outros, esses relatos representam memórias distorcidas de tradições muito mais antigas do que imaginamos. E em meio a esses fragmentos esquecidos, o nome de Sariel continuava aparecendo, sempre associado à observação dos céus, à vigilância, aos segredos ocultos nas estrelas. Em algumas crenças esotéricas modernas, Sariel passou a ser interpretado como o guardião das almas condenadas. Já em outras tradições, ele é visto como um anjo da sabedoria proibida. Mas, independentemente da interpretação, existe algo que permanece igual em todas as histórias: o silêncio em torno de seu nome. Como se até hoje houvesse medo em mencionar aquilo que foi apagado. Porque talvez existam histórias que nunca deveriam ter sido encontradas novamente, e talvez certos nomes tenham sido esquecidos por um motivo. Até hoje ninguém sabe ao certo quem foi realmente o anjo proibido apagado da Bíblia. Alguns dizem que ele foi apenas uma figura simbólica criada em textos antigos. Outros acreditam que sua história foi enterrada junto com segredos que o mundo jamais deveria descobrir. Mas uma coisa é certa: durante milhares de anos, impérios caíram, religiões mudaram e civilizações desapareceram. Ainda assim, o nome de Sariel continua retornando das sombras da história como um eco impossível de apagar. Mencionar aquilo que foi apagado. Porque talvez existam histórias que nunca deveriam ter sido encontradas novamente, e talvez certos nomes tenham sido esquecidos por um motivo. Até hoje ninguém sabe ao certo quem foi realmente o anjo proibido apagado da Bíblia. Alguns dizem que ele foi apenas uma figura simbólica criada em textos antigos. Outros acreditam que sua história foi enterrada junto com segredos que o mundo jamais deveria descobrir. Mas uma coisa é certa: durante milhares de anos, impérios caíram, religiões mudaram e civilizações desapareceram. Ainda assim, o nome de Sariel continua retornando das sombras da história como um eco impossível de apagar.